meus amigos, meus internautas, meus pastores amigos, meus colegas, meus professores, minhas igrejas, Igreja Batista em Maragatu, Igreja Batista em Magé, meu povo em geral. Eu hoje me dispus a contar da fundação do mundo até o momento que nós estamos aqui agora nesta casa, com alguns minutos. Não é muito fácil. Mas nós vamos pedir à irmã Maria Helena para poder ler o texto que nós vamos balizar, que é Lucas capítulo 8, verso 1. Por favor, irmã Maria Helena. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Deus abençoe sua palavra lida nessa hora. Lucas capítulo 8, verso 1. Quem é Lucas? Lucas era um médico amado, em que vivia da medicina na época, e o apóstolo Paulo pregou para ele o evangelho, ele aceitou Jesus Cristo e resolveu deixar a profissão para poder seguir a Paulo, a ponto de Paulo chegar a chamar o doutor Lucas de um médico amado. Médico amado. A Bíblia diz no livro de Gênesis que o mundo era vazio e sem forma. Então, era um abismo. Não tinha gente, não tinha luz, não tinha claridade, não tinha nada. Era um abismo. E Deus, que é o Criador de todas as coisas, resolveu montar o mundo. Isso tudo que vocês estão vendo aí, dentro de um nada. Fez o céu, fez a terra, fez as águas, fez a divisão das águas, fez a luz, fez as estrelas, fez a lua, fez o sol, fez as nuvens, fez a terra, fez os mares. E depois de tudo, Deus fez o homem, e depois do homem ele fez a mulher. Mas é interessante que isso aí era muito bonito, porque existia também os anjos, que Deus fez os anjos. Só que aconteceu uma coisa muito estranha. Os anjos, alguns anjos, eles acharam que não deveria receber ordem de Deus. Devia fazer a vontade deles. E combinaram entre eles, entre alguns anjos, em tomar o céu para poder fazer a coisa do jeito deles, para Deus não mandar mais em nada. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que houve uma guerra no céu. O céu, existe o exército celestial, que tem generais, coronéis, capitães, tenentes, sargentos, soldados. Os anjos são soldados. Embora sou um soldado que transpõe paredes, ele não tem corpo humano, mas existe a Menias do céu. E um grupo de anjos resolveu tomar o céu de Deus para poder fazer a vontade deles. Que Deus queria criar o homem e fazer o homem um homem santo.
e fazer uma realidade muito importante para o homem santo, do homem, enfim, não morrer, viver eternamente. É o plano de Deus. E agora, um anjo, que é chamado Lucifer, um general, resolveu convencer um grupo de anjos a lutar contra Miguel e os seus anjos de tomar o céu de Deus. Isso está escrito no livro de Gênesis. O que aconteceu? Não é bem o Gênesis que fala, quem fala bem essa coisa, dessa tomada dos anjos, foi o livro de Apocalipse. O que aconteceu? Começou a luta do céu. Os anjos contra os anjos, Deus cruzou os braços, não se envolveu, não se meteu, deixou por conta dos soldados que ele criou. E houve uma guerra tremenda no céu. E a terra, que era para ser um lugar maravilhoso, os anjos que estavam contra Deus perderam a guerra e foram expulsos para a terra. Queriam tomar o céu, foi expulso para a terra. E aqui na terra, Deus fez uma prisão para eles, chamada inferno. Um lago que arde de enxofre, e ali há choro e ranger de dentes. E esses anjos agora resolveram vir aqui na terra, já que eles foram expulsos para a terra, perturbar a primeira unidade que Deus fez, que foi o homem e a mulher. Adão e Eva. Convenceu Eva a pecar contra Deus. Eva levou Adão a pecar contra Deus. Deus determinou que eles pudessem fazer tudo. Mas tinha uma coisa que eles não podiam fazer, não podiam mexer na árvore do bem e do mal que estava no centro do jardim. Podia comer tudo, podia viver a vida deles toda, não sentia dores, a mulher não sentia dor de parto, não existia doença nenhuma, não existia nada. Então o inimigo chamado Satanás trouxe essa coisa para a terra. Mas Deus, como é muito bom, mas ele obriga as pessoas a fazer aquilo que as pessoas têm direito de fazer e querer fazer. Quando o homem e a mulher pecou no jardim do Éden, ele expulsou eles do céu e botou eles na terra para poder trabalhar, comer com o seu próprio suor, se alimentar, trabalhar, sofrer frio, ter que vestir roupa que andavam nus, ter que tomar remédio que ia ficar doente, que não tinha dor. Tinha que sentir dor, então o homem foi atrás do inimigo e aceitou essa porcaria e fez uma coisa terrível para poder acabar com a humanidade. Como a Bíblia dizia e diz que o dia que o homem comesse aquele fruto ele ia morrer, Satanás pensou que se ele fosse comer o fruto ele ia morrer, então ele ia ficar tomando conta daquilo, não ia ter homem, não ia ter mulher, não ia ter nada, só tinha diabo. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa que eu estou indo pela metade do fim. O Satanás fez uma bagunça aqui na terra. Fez com que um irmão matasse o outro irmão. Fez com que um amigo traísse o outro. Fez com que a pessoa fizesse coisas erradas, prostituísse. Fez com que as pessoas odiassem um ao outro. Fez uma bagunça tremenda aqui na terra. Mas a Bíblia diz que Deus, no seu amor, na sua bondade, ele resolveu mandar o Filho dele aqui na terra, chamado Jesus Cristo,
para poder acabar com essa bagunça e liberar aquelas pessoas que deveriam ser pessoas boas, deveriam tratar bem um ao outro, deveriam resolver o problema. Nesse instante nasce Jesus Cristo, e depois que Jesus nasce, é criado. Depois que Jesus é criado, ele chama 12 apóstolos, e ele entra de cidade em cidade, de distrito em distrito, de casa em casa, junto aos apóstolos, como a irmã Maria Helena acabou de ler, para dizer que ele veio para poder fazer uma mudança muito grande no mundo, e aquela pessoa que aceitasse ele, que quisesse aceitar ele como sendo o único e eterno Salvador, ficaria melhor no mundo. E saiu o Senhor Jesus com os seus 12 apóstolos, de porta em porta, de casa em casa, anunciando a verdade, falando desse Evangelho santo e maravilhoso. Mas aconteceu uma coisa terrível. Deus tinha um plano, como tem. O filho dele, Jesus Cristo, ia morrer na cruz para salvar a humanidade de toda a realidade. E aí Jesus saiu falando com os apóstolos essas coisas para as pessoas aprenderem, para poder viver uma vida melhor. E Lucas escreveu, como está escrito aí, que a irmã Maria Helena leu, que eles saíram dizendo que as coisas a pessoa deveria deixar de mau caminho, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de adulterar, deixar de ser criminoso, deixar de mentir, deixar de trair um ao outro, para poder o mundo ficar melhor. Isso tudo que Jesus fez, finalmente Deus falou, orientou, que o mundo ia matar o Filho de Deus. Deus ia tirar o poder de vida de Jesus, para ele poder morrer, porque senão ele não morreria nunca, ia fazer ele um homem comum, ele ia morrer, e depois da morte dele, toda aquela pessoa que aceitasse ele, jamais morreria e teria uma vida melhor. Com isso, meus irmãos, prenderam Jesus, mataram Jesus, foi morto na cruz, Jesus ressuscitou e agora ele está vivo. Está vivo e está aqui. Está aqui, nós não estamos vendo ele, porque ele é espírito. Espírito a gente não vê, a gente sente. E agora vamos para a segunda parte para poder terminar. Ele ensinou aos apóstolos que nós hoje deveríamos reunir pastores, diáconos, evangelistas, irmãos, parentes, vizinhos, e começar a pregar de novo que aquele que aceitar Jesus teria uma vida naturalmente normal, não sofreria tanto porque Jesus morreu por nós naquela época da cruz. E finalmente agora o conselho é que nós, evangélicos, nós que queremos Jesus, começar a falar de casa em casa, de porta em porta, reunir de pessoas em pessoa, para dizer que aquele que aceitar Jesus, aquele que estiver com Jesus, aquele que fizer o bem, aquele que deixar a maldade, aquele que deixar o adultério, aquele que deixar o crime, aquele que deixar o mal, ele vai viver feliz e finalmente ele vai ter vida eterna no céu. Essa é a promessa que Jesus Cristo deu agora, a segunda promessa. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado e a ira de Deus sobre ele permanece. E a Bíblia termina dizendo o seguinte: vamos reunir, meus irmãos,
Vamos falar um com o outro. E não devemos amar um ao outro. Nós devemos deixar o mal. Devemos deixar a maldade. Porque o céu foi preparado para poder a gente viver eternamente, sem nunca sentir dor, sem nunca sentir mais nada, viver naquele lugar de gozo, sem ter nenhum sofrimento, porque é ordem do próprio Deus do céu. Crê em Jesus Cristo, será salvo. Tu e a tua causa. Salvo de quê? Da perdição eterna. Salvo de quê? Do sofrimento. Salvo de quê? Dessas dores que estão acontecendo por aí. Então eu convido as pessoas que estão me ouvindo, me vendo, para poder reunir um com outros e começar a pregar esse evangelho, unido com Jesus Cristo, falar nesse Cristo vivo para poder a gente poder viver numa vida boa, deixar essa maldade, o sofrimento deixar a gente, a doença que está sofrendo tanto, fazendo tanta gente sofrer, essas coisas terríveis aí, tirar isso aqui da terra, em nome de Jesus, que nós devemos dar continuidade àquilo que Jesus começou com os 12 apóstolos, pregar o evangelho a toda criatura, em toda a face da terra. Que Deus abençoe, que você possa entender essa linguagem e possa começar a pregar sobre Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, está terminado o nosso trabalho. Amém.